Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar de investimento. O que é melhor fazer? Comprar um imóvel, alugar nesses momentos de pandemia, passado a crise aí, como direcionar o seu investimento? Eu recebo aqui na Rede Alesp o especialista em investimentos, Yuri Utida. Yuri, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Tudo bem com você? Olá, Guga, tudo bem? Felizmente tudo muito bem aqui também. E mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente está aqui para tratar de um assunto tão importante para a nossa população. Pois é, a gente vê aí alguns cenários, né? Passado a pandemia, muitas pessoas precisaram renegociar seus aluguéis, porém a gente vê uma tendência de setembro na capital paulista, o aumento no valor médio do aluguel residencial. Conta um pouquinho, né? O que isso significa? Por que que num momento tão difícil aumenta esse valor médio de aluguel? Quer dizer que está mais fácil de alugar ou está mais caro alugar na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo também é importante que a gente explique. Bom, Guga, como em todas as grandes cidades do mundo, e não só no mercado imobiliário, na grande maioria dos mercados, os preços funcionam sob a lei de oferta e demanda. Com a pandemia, muita gente começou a trabalhar mais de casa, ficar mais reclusa e dar mais valor às próprias casas. Então, as pessoas começaram a se incomodar numa casa que muitas vezes não as atendia muito bem e buscar por casas maiores, mais confortáveis e melhores. Isso aqueceu o mercado imobiliário, principalmente o mercado de luxo, de alto padrão. As pessoas que estão então com mais dinheiro, mais capitalizadas, passaram a buscar mais imóveis. Mas naturalmente, no efeito cascata, isso vem atingindo todas as camadas do mercado imobiliário. E as pessoas passaram a buscar mais casas e, obviamente, então, que o mercado responde a essa demanda e precifica esses imóveis, então, com valor mais alto. Né? E aí, obviamente, que nos aluguéis isso acaba também acontecendo. Mais gente procurando casas melhores, vamos cobrar um pouquinho mais, dá para todo mundo ganhar. Exatamente. Só que a gente vive um cenário aí de milhões de desempregados, esses índices aumentando no Brasil. Qual que é a dica que você dá para quem está numa dificuldade? Vamos começar nesse assunto, né? Para quem teve aí diminuição nos seus rendimentos mensais, como conversar em relação ao aluguel, já que a gente vê no estado de São Paulo essa tendência de aumento. Como o consumidor final vai encontrar uma solução num momento como esse? Bom, Guga, as pessoas que estão passando por dificuldade agora no momento da pandemia, elas têm que pensar o seguinte: a única certeza que nós temos do ponto de vista financeiro e econômico no mundo é que nós teremos sempre outras incertezas. Vão ser as eleições no Brasil, nos Estados Unidos, alguma crise política, econômica ou o coronavírus, por exemplo, que veio esse ano e acabou com os mercados, com os empregos e com toda a segurança e estabilidade que nós tínhamos. Então, muitas vezes a gente se surpreende com essas crises e pandemias e oscilações no mercado e dos preços e dos empregos, mas se nós olharmos para trás, a única certeza que nós temos são as incertezas, as instabilidades. Então, talvez as pessoas precisem se programar, se planejar melhor para o longo prazo, né, fazendo reservas estratégicas, sejam elas para emergências ou para inesperados. Existem uma série de ferramentas financeiras justamente para isso, para momentos de desemprego, momentos de crise, momentos de problemas de saúde, para que as pessoas não se sintam desguarnecidas. Uma vez que a pessoa já está passando por esse problema, muita gente está caindo justamente nessa dúvida, né, Guga? De, poxa, então vale a pena eu alugar um imóvel, vender o que eu tenho e alugar alguma coisa, ou me meter num financiamento e comprar algo? E como tudo no mercado financeiro, eu gosto sempre de dizer para as pessoas: depende de muitos fatores. Depende de quanto dinheiro você tem guardado, de quanto dinheiro você conseguiria dar de entrada num imóvel caso fosse financiar. Dependendo do seu score bancário, quer dizer, se você tem dívidas ou não, se você tem uma vida financeira em dia há anos, os bancos acabam te dando condições melhores, financiamentos com juros melhores
e você vai pagar, então, na prática, muito menos por isso. E ainda mais agora que a Caixa reduziu, semana passada, os juros básicos dos financiamentos significativamente, dando até 6 meses de garantia e prometendo injetar 14 bilhões de reais no mercado imobiliário, esse mercado vai aquecer, muita gente vai começar a procurar imóveis para compra, muita gente, obviamente, então, procurando, a oferta vai sentir isso e preços podem subir também. Interessante isso, né? Agora chega na nossa pergunta e na nossa principal pauta de hoje, e aí eu quero que você explique para o nosso telespectador o que é melhor, comprar ou alugar e quais aí as consequências, né? E também as condições que eu devo optar por um ou por outro. Eu quero que você seja bem didático aí para o nosso telespectador. Legal. Bom, Guga, a maioria dos brasileiros com pouca educação financeira e num país que foi muito pobre até pouco tempo atrás, nós ainda temos enraizado muito forte a cultura do comprar a casa própria, de que investimento é imóvel, investimento é tijolo. Isso pode fazer sentido, a gente vai falar disso daqui a pouquinho para muita gente. Agora, o que é preciso tirar da cabeça das pessoas é a casa que você compra para morar, ela não é um investimento, ela é um passivo que você compra. Qual que é a diferença entre passivo e um ativo? Ativo te dá dinheiro, passivo te consome dinheiro. Uma casa que você compra e você tem IPTU, manutenção, o desgaste da casa, a própria depreciação dela, reformas que comumente você vai tendo que fazer, ela te consome dinheiro, ela não te dá dinheiro. Então entenda que a casa onde você mora, ela não é um investimento, ela não te dá nenhum retorno. Então muitas vezes as pessoas falam, poxa, vou me meter num financiamento de 30 anos, de 25 anos para investir no imóvel próprio. Tira isso da cabeça. Se você está comprando porque você gosta daquele imóvel, você faz questão de morar naquele lugar, você quer algum conforto, você quer ter a liberdade de mexer na sua casa sem ter que pedir aprovação para o dono do imóvel, do proprietário, quando você é inquilino, tudo bem. Isso são escolhas, mas isso não é um investimento. O imóvel, quando a gente entra no financiamento, não é investimento. Ainda mais quando a gente entende que no Brasil, a maioria, mais de 50% dos imóveis financiados são financiados por 25 a 30 anos. Esses são a grandíssima maioria dos financiamentos no Brasil. Isso significa que, com juros compostos ao longo de mais de 2 décadas, alguns casos 3 décadas, muita gente está pagando 2 imóveis, às vezes um pouco mais, pode ser que um pouco menos, mas 2 imóveis ao longo desse tempo. Recentemente até uma outra jornalista brincou comigo, né, Guga? Poxa, se é difícil pagar um imóvel, imagine pagar 2 ou 3. Mas infelizmente, por falta de informação e por falta de estruturar um plano financeiro da forma correta, é o que a maioria da população brasileira faz. Paga 2 ou 3 imóveis, na ilusão de que, poxa, pelo menos estou comprando algo que é meu. E não é uma verdade. Enquanto você está pagando um financiamento, esse imóvel ele é do banco, ele está alienado ao banco, ele não é seu. Se você tiver um problema financeiro, esse imóvel pode ser tomado de você, ele pode ir a leilão, você pode receber uma notificação extrajudicial de despejo se não pagar aquelas parcelas, porque ele não é seu até ele ser quitado. Isso as pessoas têm que ter muito claro. Então, muitas vezes, se você tem algum capital acumulado, você construiu algum patrimônio, pode fazer sentido você investir esse dinheiro, ter retorno disso e com este capital, com esse investimento, com esse retorno, pagar um aluguel. Você não vai pagar financiamentos para nenhum banco, para nenhuma construtora, você está recebendo juros de um banco, de uma assessoria, ganhando dinheiro e com isso pagando o seu aluguel. Então a gente precisa fazer bastante conta aqui, Guga, e sair dessa ilusão de que comprar algo que é meu mesmo financiado pode ser um bom negócio. É interessante a gente perguntar, porque a população acabou tendo até uma cultura, né, de adquirir o imóvel aí no financiamento de 20, 30 anos. Quando que isso é interessante? E pelo que eu percebo na tua introdução, na maioria das vezes não é. Como funciona essa história? Quando que é interessante você comprar um imóvel aí há 30 anos? Eu estou só falando do lado financeiro, não estou pensando em conveniências, como você disse, de reformas, etc e tal. É para aquela pessoa que tem a opção de ficar no aluguel ou optar por um financiamento de 30 anos, qual que é a escolha que ela deve tomar?
A maioria das pessoas, Guga, fala, poxa, se eu não fizer dívida, eu não compro nada. E por isso que elas se metem no financiamento, se submetendo, inclusive, a pagar juros estratosféricos, pagar 2 ou 3 imóveis. Mas, se essa pessoa conseguir exercitar um mínimo de organização, de planejamento e de disciplina e guardar esse montante por algum tempo, adiar essa compra, adiar esse financiamento, esse anseio por alguns anos, pode ser que ela consiga ter uma entrada de 50% ou mais desse imóvel, e aí sim esse financiamento pode passar a ser interessante. Porque quanto mais você dá de entrada, para o banco, menor a chance de calote, melhores as taxas que ele vai te oferecer, e obviamente um financiamento menor vai significar menos juros ao longo do tempo. Quando a gente faz essas projeções por 25, 30 anos, um pequeno montante de diferença projetado por todo esse período, com juros sobre juros, dá uma diferença gigantesca. Por isso que eu tenho uma máxima, Guga, de que quem entende de dinheiro, de financiamentos e de juros, recebe lucros, recebe investimentos, recebe dividendos, recebe dinheiro, e quem não entende, paga para alguém. As crises, elas só trocam o dinheiro de mão, geralmente de quem não entende e não tem planejamento, para as mãos de quem entende, soube agir com estratégia e agora só senta e recebe. Então, a gente precisa educar a população para que as pessoas façam isso de forma mais coerente. Agora, a gente fazendo uma analogia, né? A pessoa que entra num financiamento aí com um prazo longo, aí 30 anos, ela deixa de pagar aluguel para uma pessoa física e passa a pagar para o banco? Seria mais ou menos isso? Tem alguma diferença? No final do período, o apartamento é seu. Mas e aí, quantos apartamentos você já pagou nos juros aí de financiamento popular? É exatamente essa conta, Guga. Quando a gente está financiando com o banco, você só troca de ilusão. Não estou pagando aluguel para uma imobiliária, para um proprietário, mas estou pagando um aluguel por 25, 30 anos ao banco. A conta que nós precisamos fazer é que muitas vezes, dentro desse financiamento, existe o valor da parcela e o valor dos juros. Dependendo do valor financiado e da sua capacidade financeira, essa proporção chega a ser meio a meio. Metade da parcela é juros, metade da parcela vai ser realmente a amortização, o valor a ser financiado. O que volta naquela conta anterior. Se a pessoa tivesse economizado por um pouco mais de tempo, ela teria um montante maior, e dinheiro no mundo financeiro é poder. Dinheiro te dá barganha, te dá poder de negociação. A gente está vendo agora, durante o coronavírus, muitas pessoas passando por aperto financeiro, como muito bem você pontuou no começo da nossa conversa. Isso faz com que muita gente esteja se desfazendo de imóveis também, vendendo porque está apertado ou mudando para imóveis de um aluguel mais barato porque elas não têm condições de manter o padrão de vida atual. Tá vendo? O dinheiro só está trocando de mão. Muita gente procurando casas melhores porque tem condições de fazer isso, porque acumulou, tem um planejamento melhor, tem uma estrutura financeira que permita isso, e muita gente que foi impactada está saindo de bons lugares, de boas casas, bons imóveis e se submetendo a uma redução. Então, é isso que a gente precisa entender. O dinheiro só troca de mão. E quando a gente fala de aluguel, de financiamento, é exatamente isso que acontece. Quando a gente está pagando para o banco, você só não está pagando para uma pessoa física, mas se fizermos conta e acumularmos esse dinheiro, poderíamos dar uma entrada melhor e ter um financiamento muito mais confortável, muito mais interessante, ou com capital guardado, pegar alguma oportunidade, justamente dessas pessoas que estão passando por dificuldades e agora tem uma casa de 500 mil queimando por 300, 400 mil reais. Entendo, o melhor negócio pode surgir daí, mas aí eu te faço uma pergunta que está na consciência de boa parte da população, Yuri, e é muito interessante. Muita gente fala, eu estou pagando aluguel para a imobiliária e eu podia estar pagando numa coisa minha. Até que ponto isso é uma ilusão? É aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Pagar um financiamento para o banco por 25, 30 anos não é pagar algo para você. Isso só vai ser seu depois de quitado com aquele banco 25, 30 anos depois. Durante todo esse período, você também está pagando simplesmente um aluguel daquele imóvel. Porque se você for, por exemplo, vender esse imóvel, você não recebe o valor integral dele, ele não é na totalidade seu. Você está simplesmente emprestando isso do banco até você quitar. Então, realmente, as pessoas não têm informação, não têm conhecimento suficiente
para fazerem bons negócios. É tudo uma questão meramente matemática mesmo aqui, Guga. Interessante isso. Agora eu lhe pergunto, né? Quando no nosso orçamento a gente sabe se vale a pena comprar o imóvel ou se eu devo optar aí pelo aluguel? Eu quero que você me dê as vantagens de cada uma das situações que nós podemos enfrentar aí. Ótimo, Guga. Bom, aluguel, ele faz sentido quando você está minimamente capitalizado e consegue aplicar esse dinheiro, ter algum retorno dele e com esse dinheiro pagar um aluguel. Por exemplo, fazendo uma conta aqui e aí cada um adapte a sua realidade. Vamos dizer que uma pessoa conseguiu acumular 200 mil reais, tá? Ela pode dar de entrada esses 200 mil reais num apartamento de 500 mil reais e financiar 300 mil. Esses 300 mil ao longo de 25 ou 30 anos, lembra que eu falei? Podem dobrar ou triplicar. Vamos dizer que esses 300 mil então viraram 600 mil ao longo do tempo. Ela perdeu 300 mil aí em juros ao longo do tempo. Por outro lado, e aí no final das contas ela pagou 200 mil de entrada, mais 600 mil daquele financiamento dobrado. 800 mil reais num apartamento. Vamos pensar o outro lado. Com esses mesmos 200 mil reais aplicados, se eu conseguir uma rentabilidade, um retorno de 0,6%, 0,7%, eu vou receber uma mesada desses 200 mil aplicados de 1.200, 1.400 reais. Esse dinheiro eu posso usar para pagar um aluguel, que seria um aluguel bastante condizente com um imóvel de 500 mil reais, e eu mantenho os meus 200 mil reais intactos, investidos e crescendo. Essa é uma conta que a grandíssima maioria das pessoas não fazem. Com a revisão dos juros da Caixa, com o cenário de baixos juros que a gente tem no Brasil hoje, o melhor de todos os últimos muitos anos, pode ser que essa conta mude brevemente, mas hoje ela ainda não faz sentido. Hoje, se você tem algum capital para investir, menos de 50% do valor de um imóvel, ainda faz sentido você guardar, investir e com esse retorno alugar um imóvel até que você tenha montante suficiente para fazer um bom negócio. Agora, indo por outro lado, né? Existem algumas pessoas, por exemplo, que nunca botaram no seu planejamento comprar um imóvel e vivem aí com aluguel como se fosse, né, uma rotina e não pensam na compra. Essas pessoas deviam pensar ou de repente elas estão corretas nessa analogia, nesse pensamento? Já ouvi de muitas aí, o aluguel me enchi da casa, eu vou lá e me mudo para outra, alugo outra, tal. Então tem essa facilidade que pouca gente vê, né? Porque o brasileiro, ele tem essa cultura de querer adquirir a casa própria. Isso é um costume que vem, né, enraizado e é um costume antigo, né? Exato. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, Guga, que com quem você aprendeu a ficar rico? Com quem você aprendeu a ter recomendações financeiras? E geralmente nós tivemos isso de pessoas que não sabiam administrar dinheiro, muitas vezes até dos nossos pais, e muitos deles não se tornaram ricos nem grandes administradores financeiros. Então, como é que a gente aprende sobre finanças de alguém que não entende do assunto? É a mesma coisa que você ir num cardiologista obeso ou num dentista banguelo. Não faz muito sentido. Então, quando olhamos para trás e a gente vê que o Brasil mudou de um país rural para um país urbano há relativamente pouco tempo, que realmente ter uma casa fazia sentido para aquelas pessoas e que há 40 anos, quando os nossos pais, 50 anos ou 30, nossos pais nos orientavam sobre várias coisas, as carreiras eram muito diferentes de hoje, as pessoas não tinham a necessidade de mobilidade que elas têm hoje e nem as possibilidades de trabalharem de qualquer lugar do mundo. Então, para muita gente hoje, ter essa liberdade de eu moro aqui hoje, trabalho nesse lugar e se eu me encher dessa casa, eu posso me mudar de cidade, de estado ou até de país, faz sentido. Se você é uma dessas pessoas, comprar é o pior negócio para você. Agora, se você já tem um momento de vida mais estabilizado, gosta de onde você mora, não vê a menor possibilidade de mudar daí nos próximos 10 ou 20 anos, talvez a compra faça sentido. Então aí vamos fazer um planejamento para você ter uma entrada condizente, um financiamento que se encaixe no seu planejamento ou alugar um imóvel, mesmo que de forma permanente, num contrato muito longo, para que financeiramente isso vale a pena para você. Agora, Yuri, é interessante a gente perguntar também. Muitas pessoas às vezes vão nessa ilusão, às vezes no impulso, e aí compram um imóvel financiado em 30 anos.
esse imóvel, para que eu possa negociar, para que eu possa, de repente, ir para um melhor, ou de repente até por um em outra localização, ele perde valor, ele é mais difícil de ser negociado, ou isso também é um mito que as pessoas têm na cabeça? Não necessariamente ele é mais difícil de ser negociado, Guga. Agora, o que tem que ser pensado é, um imóvel de 500 mil, se eu dei 200 mil de entrada, eu não tenho 500 mil de patrimônio. Eu tenho os 200 mil de entrada e 300 mil de dívida. Se eu vender esse apartamento pelos mesmos 500 mil, por exemplo, que eu comprei, eu vou ter que quitar esse financiamento. E aí, qual que é o grande problema que eu enfrento agora? Quando eu assumi um financiamento, eu assumi os juros dele. E dependendo da venda, o cálculo de quitação desse financiamento, eu ainda vou sair no prejuízo com relação ao valor que eu paguei de entrada. Um outro agravante, quando eu vendo um imóvel, eu tenho diversas despesas, diversas taxas, desde ITBI, que varia de cidade para cidade, despesas cartorárias e a principal e mais pesada dela, o ITCMD, que é o Imposto de Transferência Causa Mortes ou Doação. Então, isso soma aí tranquilamente 8% do valor do imóvel. Eu tenho que repassar, no mínimo, 6% para aquele corretor. Então, nessa brincadeira, Guga, eu já perdi aí 14% de valor de um imóvel. Se as pessoas aí não são tão boas de matemática enquanto nos assistem, pensa que num imóvel de 500 mil, estamos falando de 70 mil reais de comissão, taxas e impostos. Eu não acho que você trabalha para queimar 70 mil reais numa venda boba. Então, programe-se muito bem, porque todo patrimônio que você adquire, que você imobiliza dinheiro como um imóvel, você também está assumindo diversas responsabilidades, tributos e taxas que muitas vezes você não coloca na ponta do papel. Interessante. Agora, é importante, né, a gente deixar nesse programa uma mensagem para o nosso telespectador que nos assiste aí por todo o estado. Qual a decisão correta que eu tomo neste momento? É comprar um imóvel financiado? É continuar no aluguel e ter um planejamento financeiro? Nenhuma das duas opções. O que você aconselha para o nosso telespectador? Eu aconselho, Guga, que ele procure alguém que saiba fazer essa conta para ele e que não tenha nenhum ganho vinculado àquele financiamento. Normalmente as pessoas buscam ajuda de um gerente do banco ou do vendedor do imóvel. Essas pessoas elas têm interesses embutidos para te convencer ou de fazer o financiamento ou de te emprestar aquele dinheiro. Busque alguém especializado, bom o suficiente, que possa te ajudar, te prestar essa consultoria rápida, e pode ser alguém da sua família, alguém que entenda do assunto, aquele seu primo ou cunhado que tem mais dinheiro e sabe administrá-lo muito bem. E faça essas contas com essas pessoas. Grosso modo, o que é proibido? Se você tem menos de 50% do valor de um imóvel, não compre outro, não faça financiamento. A chance disso ser um prejuízo é gigantesca e existem outras ferramentas que podem ser mais inteligentes para a compra de um imóvel, pensando no médio e longo prazo. Então, abaixo de 50% do valor, guarde dinheiro e vamos usar isso de forma mais estratégica para você investir, ter retorno e comprar isso com mais qualidade futuramente. Agora, Yuri, então só para deixar claro para o nosso telespectador, se você não tem a metade do valor do imóvel, não é a Cai hora fora! de comprar. É interessante cair fora e aí planejar o aluguel. É isso, é importante a gente deixar essa mensagem, é isso? Perfeitamente. É isso, Guga. É isso mesmo, tá? Eu sei que para a grande maioria das pessoas isso é disruptivo, é inovador, é incômodo, a sensação de morar de aluguel. Mas sim, a recomendação é essa, mesmo com alguma revisão dos juros atuais, pode fazer bastante sentido você adiar essa compra e ter uma negociação melhor futuramente, com um montante maior, com mais capital na mão. Yuri, eu quero agradecer a tua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Foi muito importante a gente trazer para o nosso telespectador essas principais, né, opções, porque existe a conscientização e o sonho do brasileiro em ter a casa própria e nem sempre, né, o melhor caminho é o financiamento, nem sempre o melhor caminho é o endividamento. Então eu quero te agradecer e deixar que você deixe aí uma última mensagem para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de levar informação tão relevante para a nossa população mais uma vez aqui, Guga, através da Lesp, um canal tão bem conceituado. E a dica final que eu quero deixar é
lidar com sonhos é muito complicado, porque é algo extremamente emocional. Eu sei que é difícil colocar razão, colocar a matemática quando nós falamos de sonho, mas é necessário, porque senão você pode se embolar lá na frente e ter um futuro, uma aposentadoria, uma velhice muito mais comprometida. Então, fazendo conta, um planejamento condizente com a sua realidade, você consegue ter uma vida plena, realizar sonhos, mas ainda assim manter a dignidade e um padrão de vida muito legal para sempre. Muito obrigado, Yuri Utida. E este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí o que é melhor fazer neste momento: entrar no financiamento de um imóvel ou continuar com o aluguel. Você pode ver este e outros programas da Rede Alesp em nosso canal no YouTube. Você procura lá Rede Alesp, segue o nosso canal e recebe todos os nossos novos conteúdos. Eu agradeço aí a sua audiência. Até um próximo encontro. Tchau.